Olá pessoas, bom dia. Aqui é o professor Charles de Filosofia, com saudade de vocês. Estou aqui para o nosso primeiro vídeo online, remoto, para trabalharmos uma temática do capítulo 2, o ser humano e a realidade social. O ser humano, ele sempre foi trabalhado em questões que tinham a ver com a sua vontade de fazer parte de algo importante. Essa vontade tinha a ver com a ideia de desenvolver práticas que o diferenciassem dos demais animais. Porque os outros animais, eles são instintivos. Nós, seres humanos, temos que ideia, que atributo a racionalidade. Somos seres racionais. Por conta disso, nossa conduta, nosso modo de agir, ele não é igual a outros animais. É diferente. E gera um desenvolvimento que é contribuição da psicologia e da biologia, e que nos faz sermos pessoas, indivíduos capazes de transformar a natureza e dela tirar proveito para beneficiar a vida coletiva, já que nosso espaço não é mais a natureza como antigamente, é a cidade urbana, politizada, de maneira econômica organizada e cheia de muitas questões problemáticas e também coisas que nos afetam positivamente ou negativamente. Ok? Então isso nos dá uma preocupação. Qual é nossa posição no mundo? Em geral, segundo Gordon Schild, o homem é produto cultural, porque cria cultura e explora a natureza. Ó, temos aí então uma dicotomia. O que é isso, professor? É uma relação que vai e volta e que se mantém em duas posições: criar e explorar. Faz parte de uma. E produto faz parte de outra. Como é que eu posso criar e também ser produto? É essa dicotomia. Mas enquanto eu crio, eu também estou explorando. E geralmente explorar me dá matéria, me dá recursos. De onde é que o homem tira mais recursos para trabalhar o que faz? Natureza. Então tá aí, Gordon Schild trabalhou uma questão dicotômica, uma questão a pensar em qualquer idade. Qualquer indivíduo de qualquer idade que já tem uma percepção de mundo pode se questionar: eu sou produto ou eu sou criador? Certo? Em seguida, cria-se outra ideia, que por meio da cultura alteramos as coisas da biosfera para uma antroposfera. Bom, quem é bom em ciência sabe que biosfera tem a ver com a natureza, certo? O ambiente natural, onde tem os rios, as árvores, os animais, as rochas, tudo que nós podemos ver a olho nu e que sabemos que está escondido sobre a Terra. Isso é biosfera, onde tem a vida. Bio é vida. Esfera é esse globo que nós vivemos, a esfera da vida, a camada superficial. E quando ele fala de antroposfera, antro, do latim, significa homem. Então é a esfera do homem. Veja, mais uma vez, está havendo uma separação entre natureza e entre o homem. O homem é um animal, mas não é qualquer animal da natureza. Veja, por meios de investigação, tanto científica quanto mística, ou sobrenatural, ou religiosa, temos várias origens do homem, que surgiu na natureza e depois separou-se dela para uma rota em rumo a um horizonte que era dele. Ele definiu outro objetivo. Ele não quer viver como qualquer animal vive na natureza. Ele tem um outro propósito. A filosofia procura saber qual é esse propósito. Muitas ciências se questionam:
É o propósito da vida? É o propósito de pensar? Bom, saberemos mais à frente quando aprofundarmos nosso trabalho. Bom, então temos aí uma terceira questão. Ao criarmos cultura, transformamos a natureza com o objetivo de atender nossos interesses. Bom, quais seriam essas transformações? Rios que viram represas para trabalhar a energia elétrica, materiais como minerais que são condicionados pela indústria siderúrgica e metalúrgica para virarem carros, celulares, utensílios domésticos, ferramentas. Então tudo isso aí é uma criação cultural. Vocês vão ver na história e nas artes, por exemplo, que o homem, ao criar utensílios para guardar alimentos, ele não criava só utensílios, também criava mensagens. Quem conseguisse encontrar aqueles utensílios de civilizações antigas, poderia ver que tinham ornamentos, tinham desenhos, gravuras, pinturas que diziam quem era aquela civilização, mostrando que a natureza era transformada pelo homem. Mas cada grupo de homens transformava a natureza de um modo particular, porque cada grupo tinha interesses particulares. Entenda, quando fala que nós transformamos a natureza, não é por interesses individuais, e sim por interesses coletivos. O homem não vive só. Não teria motivos para mudar a natureza se vivesse só, porque já estaria sabendo que ela seria muito maior do que ele poderia dar conta. Mas como temos hoje mais ou menos 8,5 bilhão de habitantes, temos muita gente para manipular a natureza. Veja, e olha como essa manipulação é muito forte. Por conta do Covid, do isolamento, as fábricas foram fechadas, os carros estão nas garagens, e isso diminuiu consideravelmente os ataques a efeito estufa da camada de ozônio. Ou seja, os gases poluentes não foram produzidos para afetar a proteção natural que nos evita queimar pelo sol, pelo calor intenso que nós recebemos diariamente. Então veja, há consequências de atos humanos e há consequências quando esses atos humanos também param. A indústria é importante? É, mas estamos sendo ignorantes com relação aos danos que causamos. O lixo, os poluentes, os resíduos. Então veja, ao transformarmos natureza viva, a biosfera, em natureza do homem, antroposfera, estamos criando, além de benefícios, também um mal. Mal para o ambiente e mal para o ser humano. Pois se o ambiente fracassar, tudo nele também irá fracassar, inclusive o ser humano, que depende muito dele para sobreviver. A palavra de Johann Gottlieb Fichte. O sentido da espécie humana não consiste apenas em ser racional, mas em tornar-se racional. Fichte, ele perguntou a si mesmo: eu sou racional ou eu tenho que ser ainda mais racional? É basicamente quem vai fazer a analogia de que eu cheguei em certa idade e vou me questionar: eu já sou maduro ou tenho que amadurecer mais ainda? Para Fichte, temos que amadurecer cada vez mais, porque ainda temos muitos atos que são irresponsáveis com nós mesmos e com o ambiente. Veja, nossa sociedade demanda preocupações que são pensadas. Todo ato humano tem aspectos políticos, sociais, econômicos, emotivos, psicológicos. Então, se nós não soubermos tratar isso de maneira racional, qualquer um desses aspectos pode nos fazer muito mal, certo? Bom, aí, olha a figurinha. O que é isso? É uma pessoa que está trabalhando em uma olaria.
está transformando o barro, que veio de onde? Da natureza, para ser um vaso, parece um vaso, e que vai ocupar um espaço aonde? Na natureza ou no ambiente do homem? Logicamente, no ambiente do homem, numa casa, no escritório, numa exposição, numa praça. Então, tudo isso aí é a transformação de elementos naturais para elementos do homem, sociais. Existe uma questão muito interessante aí. Você sabe diferenciar um elemento natural e um recurso natural? Vou explicar. Um elemento natural é quando eu tenho aquele elemento e ele está no devido lugar na natureza. O homem não se aproveita dele. Quando o homem vê aquele elemento natural e vai pegá-lo para se aproveitar e transformar em algo do seu dia a dia, isso vira um recurso natural. Exemplo, se você está caminhando no bosque, num passeio ecológico, e encontra uma pedra muito bonita, polida, lisinha, uma pedra de rio, e você olha para ela e a admira e segue seu caminho, você viu, você contemplou um elemento natural. Mas se você, por um acaso, decide pegar aquela pedra, levar para casa, pintar ela, criando um desenho, e colocar como sendo um peso de papel no seu escritório, na sua mesa de estudos, você transformou aquela pedra em um recurso natural. Ok? Deu para compreender? Espero que sim. Vamos aí agora uma reflexão. Nós falamos de ambiente cultural. Por falar de cultura, não podemos esquecer os antropólogos. Um antropólogo, pessoas, é um indivíduo, um ser pensante, um teórico que ele tem a preocupação constante de estar refletindo na ação do homem, ação cultural. Portanto, esse francês Claude Lévi-Strauss, ele passou a vida quase toda, sua vida científica, pesquisando as diferenças entre aspectos naturais e aspectos culturais. Por exemplo, você é capaz de diferenciar se o ato de você se alimentar é um aspecto natural ou cultural? Bom, se você for pensar bem, ele é um aspecto natural, não é isso? Você tem que se alimentar para ter vida, correto? Claude Lévi-Strauss tem uma outra impressão, certo? O ato de comer, ele é um ato natural. Um ato de se alimentar perante certas condições é um ato cultural. Por exemplo, nós temos a chamada etiqueta. O que é isso? São os bons modos, o comportamento refinado, adequado a um ambiente ou uma situação. Nesse caso, se você é convidado a ir para um restaurante, a uma celebração de aniversário, de casamento, e lá vai ter um buffet, um coquetel ou um jantar, você é levado a se comportar socialmente naquele ambiente onde outras pessoas que estarão compartilhando o evento, além de estarem curtindo a situação, vão estar ali observando. E você não quer passar vexame ou vergonha. Como no caso, você em casa come sentado onde quiser. Pode ser no sofá, pode ser à mesa com seus pais e familiares, pode ser no seu quarto, pode ser no quintal, no terraço, pode ser em pé. Vocês têm o seu ambiente particular. Só que no restaurante é um ambiente público e ele leva a pensar de maneira social. Se é uma maneira social, ela não é natural, porque o ato social foi criado pelo ser humano. Ele difere do ato natural. Portanto, alimentar-se em certas condições e ambientes leva a atos não naturais, e sim a atos culturais. Então, Claude Lévi-Strauss trabalhou isso. Ele entendeu que essa diferenciação entre natureza e cultura
não se relaciona apenas com a elaboração de objetos, tipo talheres, tipo pratos, tipo guardanapos. Não, mas ao exercício de linguagens pautadas no conjunto de símbolos. Por exemplo, é muito comum você estar em um ambiente e, pelo tipo de ambiente, você tem que comer com talheres, tipo garfo e faca, sendo que você é acostumado a comer apenas de colher. Certos alimentos também são alterados em suas rotinas pelo ambiente. Por exemplo, eu vejo em alguns restaurantes que pessoas comem uma coxinha, por exemplo, um frango grelhado com talher, quando não precisa fazer isso. Você pode pegar com o guardanapo e comer com a mão, e depois limpar com o guardanapo. Então, a linguagem simbólica faz você se restringir às vezes. Se você não a conhecer, você pode até passar por uma pessoa desenganada ou deslocada, sem ter muito conhecimento do que está fazendo. Está fazendo algo. Algo talvez natural para você, porém não simbolicamente ligado à cultura do ambiente. Tá claro? Bom, agora temos algumas questões e que são simples. A questão 1 fala de o porquê é necessário existir não só uma cultura, mas diversas culturas. Lembra que eu falei? Tem pessoas que se alimentam comendo com a mão, com talheres, umas comem à mesa, outras comem em qualquer lugar do ambiente e assim por diante. Cada representação simbólica é uma linguagem de uma cultura. Por que tem que haver várias culturas e não somente uma única cultura? 2. Quando entramos em contato com outras culturas, direta ou indiretamente, em geral, optamos por tolerância ou por uma resistência ao diferente. O que seria tolerância? Eu não criticar, eu entender e até participar para ter uma harmonia com o diferente. Resistência é eu saber figurativamente que aquilo não é meu e, portanto, eu não vou criar um interesse. Então, eu vou deixar para lá, vou me afastar e não vou querer aproveitar a oportunidade de conhecer algo novo. Pense bem. E a questão 3 é uma indicação. Assista a animação O Farol, Lighthouse. Ele é pequeno, tem só 7 minutos e meio. E após a explicação, em poucas linhas, 3 ou 4, perdão, você poderia me dizer se você adotaria ou resistiria a esse modo alternativo de vivenciar o crescimento de alguém próximo. O vídeo é uma relação de pai e filho, onde a criação do filho tem a ver com distâncias e também com retorno. Você vai assistir e vai julgar se você conseguiria criar seu filho assim ou se você não queria criá-lo desse modo, tá claro? Atenção, vou avisar, a animação ela é muito emotiva, ela é muito emocional, certo? Ela mexe com a gente. Eu já chorei 2 vezes quando assisti, ok? Portanto, fique com Deus, forte abraço e até a próxima aula.